A Rádio Bandeirantes está chegando domingo à noite na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, em todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação e no pool formado também por UOL, Folha de São Paulo, TV Cultura, emissoras educativas por todo o país, as emissoras da Rede Bandeirantes de Rádio por todo o Brasil também, todos juntos no debate, o primeiro confronto entre os candidatos à presidência da República. Eduardo Oineg, que você já conhece há tanto tempo, da tela do Jornal da Band, será um dos mediadores desse debate, está agora ao vivo aqui conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Oineg, bom dia, seja muito bem-vindo, hein? Obrigado, Thaís, Sônia, Pedro, Cláudio Humberto, ouvinte querido, ouvinte querida. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre esse evento espetacular, essa festa da democracia. Vamos começar falando sobre o que o ouvinte da Rádio Bandeirantes, telespectador da Band, quem estiver conosco pelas plataformas digitais também, qual é o formato do debate, como que isso foi negociado e acordado com os partidos para fazer com que a melhor informação chegue ao eleitor, hein, Oineg? Bom, então, é eterna novela toda vez que tem debate, um empenho pessoal do nosso Fernando Mitre, o envolvimento do Schneider, do Rodolfo Schneider, do André Basbaum, uma equipe trabalhando e conversando com os partidos, porque você sabe, né? Os partidos adoram debater, desde que eles tenham todo o tempo do mundo, só eles, e desde que o adversário não tenha todo o tempo do mundo. É um negócio complicado. Então, conversa daqui, conversa dali. Bom, chegou-se a uma fórmula muito interessante, em que eles vão responder uma primeira pergunta, todos vão responder uma primeira pergunta, e depois vai ter muito espaço para o confronto direto, que é o mais importante, porque todo mundo sabe, você tem duas formas de o candidato chegar às pessoas no momento eleitoral. Você tem o horário eleitoral, que a gente chama de gratuito, mas que não tem nada de gratuito, em que o candidato fala com as pessoas, mas mediado, por uma assessoria, tem um teleprompter, ele está lendo, ele está tudo combinado, etc. E tem o debate. Na hora do debate, ainda que ele defenda ideias que estão combinadas, ainda bem, né? Alguns falam assim, mas eles estudam antes de ir. Que bom! Todo mundo estuda antes de fazer uma cirurgia, estuda antes de fazer a defesa de uma determinada matéria. Tomara que todo mundo estude, que o engenheiro estude antes de fazer uma ponte. A gente quer que os candidatos também estudem, que os presidentes estudem, os ministros estudem, os governadores. Bom, e ali não tem essa mediação. Então a gente consegue enxergar não só os conteúdos objetivos, mas a forma, que eu acho mais importante, Thaís, como os candidatos lidam com as situações difíceis. Cláudio Humberto conhece muito a política, vocês acompanham muito a política, o ouvinte da Rádio Bandeirantes tem o privilégio de acompanhar aqui muito debate sobre política e sabe que conhecer o conteúdo é importante, mas mais importante do que isso, a gente vai eleger um líder, a gente não vai eleger um técnico, né? Para saber prova de conhecimento, quem sabe mais sobre química, quem sabe mais sobre história, sobre geografia, não. O objetivo de um debate é saber, claro, que projetos eles têm para o país. Como é que o senhor pretende resolver isso? Como é que a senhora pretende resolver aquilo? Mas, sobretudo, a gente observar o seguinte, essa pessoa, esta personagem, tem condições de levar o Brasil pelos próximos 4 anos? É a melhor alternativa que a gente tem? Porque é disso que se trata, conseguir liderar e reunir um grupo de pessoas competentes para poder tocar o Brasil, porque ninguém mais aguenta, Thaís, Pedro, Sônia, Cláudio, ouvinte querido, ouvinte querida, ninguém mais aguenta andar de lado, ninguém mais aguenta essa coisa de caranguejo. A gente quer o Brasil progredindo, o tal do futuro que chegue logo, né? Oineg, que bom estar falando. Desculpa, Cláudio, pode ir. Vai lá. Não, por favor. Então, um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, gente que se encontra, né, pelo menos virtualmente na tela da Band, no Jornal da Band todos os dias. Mas, Oineg, eu queria saber, assim, sobre as saias justas que um mediador precisa enfrentar. Porque tem uma hora que você tem que ter pulso, porque as coisas saem do controle. Por mais que eles tenham estudado, que seja uma coisa, assim, preparada, né, pelos coordenadores da campanha, a gente sabe que no calor do debate tudo pode acontecer. E aí? Como age o mediador, Oineg?
Sônia, você sabe que, bom, primeiro um privilégio falar com você e assistir você todas as noites e ouvir você aqui também é sempre muito gostoso. Obrigada, a gente amigo. aprende bastante. Agora, quando você assiste uma partida de futebol, ela tem 90 minutos, não são 90 minutos de tensão absoluta. Quando você faz uma edição daqueles 90 minutos e vê os 3 melhores minutos, parece que a bola ficou dentro da área de um lado ou do outro o tempo inteiro. Então, os debates são muito civilizados, de uma forma geral. De vez em quando, aqui e ali, acontece de ter aquele menino malcriado, aquela menina malcriada, acontece de ter um que gosta do confronto, sempre tem, um ou outro, entendeu? Como numa sala de aula. Mas, de uma forma geral, é tudo muito civilizado. É civilizado, porque hoje em dia o candidato tem tanta informação sobre a reação das pessoas, que sabe também que molecagem tira ponto, que atitude fora do razoável tira ponto. Pega o exemplo de 2006, quando o Geraldo Alckmin saiu do seu estilo tradicional, e aí vai muito estilo tradicional. Por exemplo, Lula e Bolsonaro não são figuras fofas, eles não têm o perfil de fofo, né? Você não consegue associar os dois àquele perfil calminho, etc. Se um dos dois aparecer sorridente, fofinho, calminho, você vai dizer, tem alguma coisa errada aí. O que está acontecendo? Ciro Gomes também não é uma pessoa fofa, né? Agora, o Geraldo Alckmin era uma pessoa equilibrada. Quando eu falo equilibrada, é a forma de falar mansa, lenta, né? Ele falava Tribunal Superior Eleitoral, né? Tudo com muita calma e tal. Ele resolveu partir para cima do Lula. Num primeiro momento, pareceu em 2006, olha só, ganhou o debate. Pois ele caiu e no segundo turno ele teve menos voto do que no primeiro. Então, é de se esperar que o candidato mostre no debate aquilo que ele de fato é. Quando tenta ser um personagem que não é, a coisa complica. E para o mediador e para a mediadora, tomara que aconteça aquilo que eu estou falando, que sejam alguns poucos lances, mas que na maioria do tempo eles estejam mais preocupados em falar com quem está assistindo do que ficar brigando ali dentro, né? Agora, Eduardo, muito bom dia, que privilégio, Bom dia, conversar com você aqui no nosso meu. programa. Mas olha, assim, a Sônia fez exatamente a pergunta que eu ia fazer, né? Ainda bem que ela de falou pensamento, antes, então. Cláudio. Ainda bem. É que o Cláudio é um cavalheiro, ele sempre deixa eu falar antes. Ladies first. Mas olha, que é o seguinte, assim, o Eduardo estava falando agora há pouco sobre o que é desejável mesmo, né? Que os candidatos se preparem para o debate, etc. e tal. Se bem que a gente sabe que na prática isso, né, não funciona mesmo. Né? Eles até tentam, vão lá, mas assim acham tedioso aquilo, até porque o debate vai colocá-los à prova no que eles têm do ponto de vista do comportamento do improviso e tal. Não vai ser uma coisa muito pensada, né? Não sei, ideias muito consolidadas. Tem ali alguns truques, alguns deles vão sacar uma frase engraçada sobre o outro, entendeu? Uma pegadinha, isso é normal em qualquer tipo de debate. Mas assim, político é político, né? Ainda que se disputem a presidência da República, podem fazer suas presepadas. A gente viu, esses dias eu vi uma coisa nas redes sociais, me mandaram uma imagem, um professor da Universidade Federal do Ceará, distribuindo panfleto nu. Ele simplesmente estava no pátio da universidade, pelado, absolutamente. A única coisa que ele vestia era um tiracolo cheio de panfletos, e ali, e o pior é que o sujeito não era nenhuma formosura, mas estava ali distribuindo pelado, né? Quer dizer, político, para chamar a atenção, faz qualquer coisa. E é exatamente isso que eu queria saber de você, porque se eu conheço bem o Eduardo, ele estudou todos os debates que já aconteceram no mundo, não só no... Se eu conheço bem, ele sabe tudo, né? Ele sabe, inclusive, as presepadas que ocorreram nos debates. Aí eu queria saber, Eduardo, você, qual a coisa mais bizarra que se tem notícia de que tem acontecido num debate como esse, né? E diante de uma eventualidade assim, como o mediador deve atuar? Então, eu acho que, a maior presepada que você pode imaginar, que eu acho que é inconcebível num debate desse nível, é o candidato não saber as regras. E você vê cenas fantásticas hoje nas redes sociais
de vários candidatos, em vários debates, sem saber para quem perguntar, o que tem que falar, agora é o tema, quanto tempo tem para falar, estoura o tempo e tal. Acho que o papel do mediador, o papel da mediadora, é não disputar espaço com quem realmente é o personagem central, que é o candidato. Né? Não é para disputar espaço, não é para querer pagar de bacana, não é para querer sair dando lição de moral, nada disso. É levar as coisas para o eixo central, quer dizer, tocou na margem do rio, empurra a canoinha de novo para o centro do rio. Não precisa querer ser engraçado, querer ser... Olha, candidato, o seu tempo acabou, né? Ou então, candidato, sua pergunta, por favor. Se as pessoas tiverem bom senso, não vão ficar querendo brigar por um segundo aqui, um segundo ali. Quer dizer, aquela história de desliga o microfone, corta, autoritarismo, não é legal, né? Não é bacana. Se tiver bom senso, e aí, como o Cláudio Humberto falou, a gente sabe que na hora do vamos ver as coisas podem sair do controle, pode. Aí vai a experiência, quer dizer, eu trabalho com jornalismo e conheço, aliás, o Cláudio Humberto há muito tempo. Nós nos conhecemos em 1988, acho, 1988. Eu comecei a trabalhar como jornalista no primeiro ano da faculdade com 17 anos, tenho 58, trabalho há 41 anos. Cláudio Humberto também é rodado. Então, eu acho que a experiência, né, Cláudio, ela permite a gente ter um pouco mais de tranquilidade nesse momento, né, e já ter visto cenas de nervosismo aqui ou ali e perceber que várias coisas foram testadas. Você pega os debates de 1989, foram debates muito incríveis, muito fantásticos, espetaculares no primeiro e no segundo turno. Agora, são muito diferentes os debates em primeiro e segundo turno. Thaís, acho que é importante, Pedro, a gente deixar claro aqui, nós estamos num debate de primeiro turno, né? Então, primeiro turno não é o tete-a-tete propriamente, né? Você tem 6 candidatos. Então, um pergunta para o outro, que pergunta para o outro, às vezes eles se atrapalham mesmo. Então, peraí, já perguntaram para o Lula, já? Nem o do Bolsonaro, já. Então o Ciro, não, o Ciro não, agora tem que ser a Soraya Tronic. Então a Soraya Tronic, tá bom. Pode acontecer. O segundo turno, e é muito pouco provável que essa eleição nacional se resolva em primeiro turno, não é impossível, nada é impossível, mas é pouco provável, você vai ter o tete-a-tete, que é diferente. Então, são dinâmicas diferentes, né? O tempo dividido por 6 e o tempo dividido por 2 é completamente diferente, são dinâmicas e tensões diferentes. O debate de segundo turno tende a ser mais tenso. O debate de primeiro turno pode ter momentos mais engraçados nessa pulverização, né? Um querendo fazer... Lembremos-nos do Cabo Daciolo, né? O Cabo Daciolo, todo mundo lembra do Glória a Deus, né? Que ele soltava... e quem vai esquecer do Cabo Daciolo? Vai ser um desses personagens. Tinha os mesmos 8 segundos do Jair Bolsonaro do horário eleitoral e, no entanto, as pessoas lembram dele por causa do debate. O Enéas, em 89. Enéas. Quem vai esquecer do Enéas, né? Agora, as regras são diferentes. Pega 89 que a Sônia lembrou. Eram muito mais flexíveis, jogo de câmera era diferente, você podia mostrar o candidato que não estava falando para mostrar a reação dele. Hoje em dia, você não pode. São regras combinadas, quer dizer, a câmera fica em quem pergunta e pode mostrar quem vai responder. Mas se tem um outro lá com o dedo no nariz, no canto, você não vai mostrar. Se tem outro fazendo bico, você não vai mostrar. Não é um evento... para você fazer cenas que vão ganhar prêmio depois, né? É um evento muito organizado e com a interferência à mão dos assessores dos candidatos, com regras muito mais rigorosas do que nos debates americanos, por exemplo, onde um fala em cima do outro sem que isso seja considerado uma coisa desrespeitosa. Quando passa do limite, o mediador diz: o senhor não está deixando o outro falar, por favor. Mas tem esse efeito em que um fala sobre o outro. Aqui não. Aqui é um controle maior, até por regras, e até pela mediação, enfim, pela interferência dos assessores. Eduardo Oineg está conosco hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, para nossa satisfação, né? O Oineg, que participou por muito tempo aqui como colunista do jornal, hoje está falando sobre a atuação dele
no domingo, como um dos mediadores do debate que a Band está promovendo num pool de emissoras, o primeiro encontro entre os candidatos à presidência da República. Essa pergunta é do Cláudio, né, sobre as características do mediador, como você se prepara. Acho que faz parte da curiosidade também de quem vai acompanhar o debate. O ouvinte quer saber, né, Oineg, como é essa preparação dias antes, o que se estuda, se você leva um papelzinho lá para anotar quem já fez pergunta para quem, se tem alguém que faz isso e te sopra no ponto. Também eu queria te perguntar a respeito, né, da importância que é termos pela primeira vez um ex-presidente da República e um presidente da República em exercício debatendo o futuro do país. Nós já vimos muita coisa em debate, mas vai ser a primeira vez que nós vamos ver dois gigantes da popularidade, e aí que gostem ou não de Lula e Bolsonaro, as pesquisas elas têm números diferentes, mas elas têm uma convergência. O eleitor, na pesquisa espontânea, responde Lula ou Bolsonaro antes do entrevistador apresentar o nome dos candidatos à presidência da República, porque os dois são muito conhecidos, né? E despertam paixões, ódio e muito outros sentimentos nas pessoas. O que você pode dizer sobre esse momento histórico que nós teremos no domingo? Pela primeira vez, um ex-presidente, um presidente do Elando, e como é que é essa sua preparação? Como é que são os bastidores aí da sua preparação para mediar esse debate, hein, Oineg? Pedro Campos, olha só, primeiro, de fato, se você pega 1989, você tinha duas figuras fortes como temperamento, foram os dois para o segundo turno, mas nenhum dos dois tinha sido nada nacionalmente importante. Quer dizer, o Collor era um recém-chegado ao cenário nacional e o Lula disputando a sua primeira eleição realmente importante, né? Quando você vai para 94, o grande líder era um camarada que não tinha conseguido ser prefeito da cidade de São Paulo e conseguiu estabilizar a economia, tornou-se presidente da República. Ele continua sendo presidente em 98. Em 2002, aquele que tentou em 89, que não conseguiu, sem ter sido nada desde então, conseguiu. E aí ele se torna o grande líder, que o Fernando Henrique não manteve. O Lula conseguiu. E quem disputou com ele era um camarada que tinha sido ministro, que era o José Serra, né? Lula se reelege. E então, em 2010, ele coloca uma pessoa que não tinha sido nada, nem síndica. Aliás, se tivesse sido candidato a síndica, provavelmente perderia a eleição, porque o Lula não iria fazer campanha para ela no síndico do prédio dela, porque iam saber que ela era uma moradora chata, birrenta, não iam votar nela. Mas o fato é que a gente teve uma figura completamente nova, zerada, na presidência da República. E chega em 18, a mesma coisa. Surge uma pessoa, a exemplo do Lula, que não tinha tido nenhum cargo executivo e que se tornou o anti-Lula. Quer dizer, o Lula consegue em 2002 iniciar um processo de liderança que continua até hoje e o Jair Bolsonaro inaugura em 2018 um processo de liderança acachapante, porque em 4 anos ele conseguiu fazer o que o Lula está fazendo desde 1989. Alguém vai dizer, não, mas ele está nessa há muito tempo, 2013, 2014. O fato é que ele ganhou uma eleição importante em 2018 e se tornou o anti-Lula, o único verdadeiro anti-Lula que apareceu desde então, porque todos os outros anti-Lulas eram anti-Lulas falsos, porque eram anti-Lulas de esquerda. O Zé Serra tinha vergonha de dizer que era de direita, porque não era. O Aécio, que era um pouquinho mais de direita, tinha vergonha. O Geraldo Alckmin tinha tanta vergonha que agora até está com o Lula. Enfim, o fato é que agora você tem dois gigantes, um de esquerda e um de direita, os dois com orgulho de dizer que são de esquerda e de direita. Então, pela primeira vez, a política brasileira ganhou uma dimensão, com todos os defeitos que eles têm, com todas as brutalidades, os exageros, né, as paixões que eles geram, os ódios e tal. Você finalmente tem na política brasileira duas lideranças e as duas passaram pela presidência da República. Uma que está e outra que esteve. Então, é um debate de um tamanho que a gente nunca viu. Em importância é igual aos outros, porque você vai escolher o presidente, só que você está colocando é a luta do século, é o debate do século, né? Então é muito bacana nesse sentido. A preparação a que você se refere,
domínio das regras, fundamental domínio das regras. Não dá para o apresentador, né, o mediador ou a mediadora se atrapalharem com as regras. Para isso, a gente se prepara. Para isso, nada como uma caneta e um pedaço de papel em branco. Por mais que você lembre das coisas, é importante anotar. Então, Bolsonaro já perguntou, agora pode perguntar para o Pedro. Então agora o Lula tem que perguntar para a Thaís. Entendeu? Tem que anotar. E sim, você tem um ponto. Você tem um diretor, que aliás é a única pessoa que fala com você. Só tem uma pessoa que fala com você. Você enlouquece. E essa pessoa diz, porque você tem os indicadores, o indicador de tempo do candidato está na tua frente, você tem um reloginho. Você sabe o momento em que você vai interferir. Você não vai ficar fazendo, por exemplo, no MasterChef, quem acompanha o MasterChef vê que a Ana Paula Padrão fala assim, 1 minuto, 30 segundos, só 15, vamos lá pessoal, você não vai fazer isso no debate, né? O cara tá falando, você fala, 15 segundos, vamos, conclui a ideia, gente, coloca no forno. Não dá. Então você espera, o cara tem que administrar o tempo. E você chega um momento em que você corta, se for o caso, né? Se o camarada se estender. Mas a orientação geral é, deixa terminar a ideia. Se ele vai terminar a ideia com mais 2, 3 segundos, isso não vai mudar o horário do voo, né? Ninguém vai ganhar. Ih, perdeu a eleição porque no pessoal da Band, o Oineg deixa ele falar mais 4 segundos. Claro que não vai fazer diferença. Então é um pouco de bom senso. Eu acho que o bom senso, e claro, tem o ponto, sim, como eu falei, o Fernando Matar, que é o responsável por isso, fica com a gente, até porque uma das coisas que a gente não falou aqui que pode acontecer é aquele pedido de direito de resposta. Isso pode acontecer. O candidato pode dizer, olha, ele falou mal de mim e tal, e vai ter uma comissão que vai avaliar se o direito de resposta é pertinente ou não. O candidato se manifesta e, obviamente, essa comunicação se dá através do mediador com quem o escuta e que fala com ele. E depois dá o retorno dizendo, olha, nós não aprovamos o direito de resposta, porque tem uma comissão, não é o mediador que vai dizer, não, esquece, o senhor pediu, esquece. Ei, fica quieto, já tá me enchendo a paciência. Não vai ser assim, não tem esse grau de... né, não é informal esse ponto. É isso aí, Eduardo Oineg, jornalista, daqui a pouco, 7h20 da noite, na tela da Band, no comando do Jornal da Band e também na mediação desse debate, domingo, 9 da noite, na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, nas emissoras do Pool, formado por Folha de São Paulo, UOL, TV Cultura, nas redes sociais, apoio do Google, a gente vai ter a sala digital também aqui, montada no Grupo Bandeirantes de Comunicação. O nosso ouvinte vai saber, por exemplo, Pedro, qual é o termo mais buscado, qual é, entre os assuntos que podem ser perguntados aos candidatos, aquele que mais chama atenção, o que cada um quer saber de cada candidato. É um material muito rico que a gente vai levar a partir das 7 da noite na nossa transmissão de espera aqui na Rádio Bandeirantes. Oineg, boa sorte para você, a gente se encontra domingo aqui na Rádio Bandeirantes. Eu queria agradecer a você, a Sônia, o Pedro, o Cláudio, dizer que quem está ligado agora tem o privilégio de ouvir conversas do mais alto nível. Eu fiquei acompanhando o programa e a discussão que vocês faziam antes de eu entrar no ar. Pertinente, quer dizer, é fundamental que a gente o tempo inteiro discuta os conceitos de democracia, o limite de democracia, até onde a gente pode ir, a partir de que momento a gente realmente passa a transgredir, o que é transgressão, o papel das instituições. Isso tudo você tem aqui na Rádio Bandeirantes, espetáculo. Então queria dar os parabéns pelo programa, adoro vocês, sou fã. Sempre que eu posso eu quero pegar uma camiseta. É que vocês não têm uma camiseta para eu pedir assinatura feito o Neto, entendeu? Que ideia para eu boa, pedir, para eu poder pegar autógrafo e tal, mas eu adoro vocês. E na tela da Band, a partir das 7h20, Jornal da Band, e domingo todo mundo convidado. Tem esquenta, hein? Tem esquenta na Rádio Bandeirantes, e a partir das 9h da noite a gente vai estar lá transmitindo esse debate que vai ser um espetáculo. É isso, gente. Muito obrigado. Boa sorte, meu amigo. Querido. Valeu, Eduardo Oineg conosco ao vivo aqui hoje no Jornal. Gente da Rádio Bandeirantes, hein? Tem muita informação aí sobre o debate. São 40 anos de tradição do Grupo Bandeirantes, Cláudio. Eu estava aqui, Pedro, me dando conta. É verdade, nós nos conhecemos, somos amigos desde 1988. Olha, né? Isso. Só para deixar claro aqui, às vezes a gente se dá conta assim, como eu sou rodado. Ele não, ele era um garoto.
Rede Bandeirantes de Rádio.